Olá, hoje vamos começar uma nova série de episódios sobre relacionamentos tóxicos. Serão 4 episódios onde você entenderá como se dá esse tipo de relacionamento e o que fazer para evitá-los ou se livrar deles. Mas você sabe o que são relacionamentos tóxicos? Você conhece alguém que esteja num relacionamento assim? Os relacionamentos tóxicos podem acontecer tanto no relacionamento amoroso, quanto na família, no trabalho ou numa relação de amizade. Qualquer pessoa pode apresentar comportamentos considerados tóxicos, independentemente de ser homem ou mulher. O que acontece é que muitas pessoas não se dão conta de que estão no relacionamento tóxico. Elas não percebem ou não querem enxergar que estão sofrendo. Por quê? Por vários motivos. Às vezes, a mente consciente bloqueia o entendimento da situação e às vezes a pessoa vê, mas se nega a enxergar por pura autoproteção. Todos nós, uma vez ou outra, é claro, podemos em algum momento tomar certas atitudes tóxicas para tentar evitar que a outra pessoa nos abandone ou que prefira outro. E isso acontece não só com aqueles que estão em um relacionamento amoroso, como eu falei agora há pouco. A relação tóxica também existe entre amigos, parentes ou colegas de trabalho. A gente deve estar sempre atento para perceber quando essas características que todo mundo tem, de vez em quando, começam a ganhar grandes proporções, prejudicando o outro ou deixando que o outro nos prejudique. O relacionamento tóxico envolve comportamentos distintos, várias formas de se manifestar, que muitas vezes a vítima, porque temos que chamar assim, de vítima, não consegue identificar. Ela geralmente nem sabe o que está acontecendo, nem sabe que está sendo vítima de um relacionamento tóxico. São atitudes que aprendemos a partir do modelo romântico e patriarcal de relacionamentos, que normaliza e às vezes até glorifica, incentiva muitas delas. Mas do que eu estou falando? O que isso quer dizer? Eu estou falando sobre o tipo de comportamento que aprendemos com os nossos pais, principalmente pela repetição do comportamento que eles têm na nossa frente. E falando também da forma como fomos ensinados ou ensinadas a nos comportar desde criança. Já eu vou dar alguns exemplos para clarear melhor assim, essa ideia, tá bom? E como consequência de não sabermos que estamos num relacionamento tóxico, em muitas situações nós subestimamos a toxicidade da relação. Ou seja, é muito comum subestimar a toxicidade da relação, que é dar menos importância do que realmente ela tem. E então deixamos passar e vamos vivendo assim, nos acostumando com isso, até que nós começamos a achar normal. E então nós passamos isso aos nossos filhos. Triste, né? Por isso, a ONU criou o violentômetro, que é um índice que mede se uma mulher, porque é mais comum entre mulheres, por isso que a ONU fez a ONU Mulher, se ela está sendo vítima de um relacionamento tóxico. Vocês já sabiam disso? E de acordo com o violentômetro da ONU Mulheres, as mulheres devem ficar atentas a algumas situações. Se o parceiro as intimida ou ameaça, se as humilha ou ridiculariza, se ele é muito ciumento, se ele mente, se ele destrói objetos ou se ele bate nas coisas perto dela, se ele controla as amizades dela, se ele controla a relação da parceira com a família dela ou com a família dele,
Se diz também como a parceira deve se vestir, ou como a parceira deve ou não se maquiar. O violentômetro também sugere às mulheres quando elas devem reagir. Por exemplo, se o parceiro as insulta, se xinga, se as empurra ou belisca, se bate brincando, tá? Se controla as suas finanças ou os seus bens. Por exemplo, você recebe e tem que dar tudo para o seu parceiro, para o parceiro controlar. E ele dá a desculpa de que está cuidando de você, cuidando da família e das finanças. Mas sempre que você quer comprar algo, tem que pedir permissão a ele. Outro item que tem que ficar muito atenta: se ele proíbe você de usar métodos contraceptivos, como por exemplo tomar pílula ou usar DIU, ou porque ele quer que você engravide mesmo que você não queira, ou porque muitas vezes ele tem ciúmes que você vá ao ginecologista, principalmente se o ginecologista for homem. Geralmente o relacionamento vai ficando mais tóxico com o tempo, conforme você se acostuma e vai permitindo que ele avance. Nem todos os relacionamentos tóxicos terminam também de forma trágica, mas toda a violência doméstica envolve alguma relação desse tipo e começa assim. Ainda segundo a organização, que é a ONU Mulheres, as situações de maior alerta são aquelas que a mulher deve sair da relação imediatamente. E quando acontece isso? Acontece quando ele a agride fisicamente, ou obriga a manter relações sexuais, ou ameaça de morte, ou cerceia ou limita a sua liberdade, ou a afasta de pessoas que eram próximas antes. Vamos falar agora sobre um fim trágico. Os relacionamentos abusivos muitas vezes têm fim trágico, sim, e são mais comuns aqui na América Latina. 14 dos 25 países com maiores níveis de feminicídios no mundo estão aqui, na América Latina. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que 40% das mulheres de 15 a 49 anos na região já tenham sofrido alguma violência por parte do parceiro. Quase metade das mulheres. Isso é muito. Aliás, uma mulher sofrendo isso já é muito. O isolamento e o distanciamento da família e dos amigos são sinais que o relacionamento pode ser abusivo, pode estar sendo abusivo. Então você fique atenta a isso. Atento ou atenta. Porque esse jeito de viver cria ainda mais uma dependência grande do parceiro. Você vai ficando ainda mais dependente dele. E é por isso que muita gente, muitas vezes, inconscientemente, prefere ficar em um relacionamento tóxico do que ficar sozinho. E alguns estudos mostram que os comportamentos abusivos vêm, em certa medida, dos modelos de amor romântico que vivemos nos filmes e nas histórias infantis. O exemplo que eu falei que ia dar agora há pouco é o seguinte. Lembra comigo, as meninas crescem acreditando que o seu lugar no mundo está relacionado às tarefas domésticas, à maternidade, não é assim? O que você lembra da sua infância? O que você, mulher, ganhava de aniversário quando era criança? Do que você brincava? Pensa comigo. Se você respondeu boneca, você faz parte da maioria. E isso não está errado. Os pais dão bonecas para as meninas brincarem para aguçar o sentido maternal delas, a maternidade delas, para que elas se sintam mais preparadas para serem mães quando chegar a hora. E isso é lindo, mas elas também devem ser preparadas para se defender, para fazer outras atividades, caso queiram trabalhar, por exemplo, quando forem adultas. E isso geralmente não acontece. Elas ganham bonecas, panelinhas, vassourinhas,
como se a vida da mulher se baseasse somente em cozinhar, limpar a casa e ser mãe. Tudo isso é muito importante, sim, porque elas devem ser preparadas para tudo isso, sim, mas deveriam também ser orientadas desde criança a ser líderes, a serem empresárias, a viver de forma independente, a ter sua própria opinião e a conseguir se posicionar. E é raro o lar que ensina isso. Enquanto os meninos recebem mensagens de masculinidade, às vezes até acompanhadas de atitudes violentas. Eles aprendem a se defender, aprendem a bater, aprendem a brigar, aprendem a brincar, aprendem a competir. E o que eles ganham quando crianças? Em vocês, meninos que estão me ouvindo, homens que estão me ouvindo, o que você ganhava quando era criança? Bola, carrinhos e nada para incentivar que sejam bons pais, que saibam cuidar da sua casa, que aprendam a cozinhar. O menino é criado e é educado para ser provedor, um protetor da família, e isso é ótimo e tem que ser mesmo preparado para isso. Mas ele também precisa ser ensinado de que deve fazer juntamente com a sua parceira, não é ajudar não, fazer juntamente com a sua parceira, de maneira igual, as atividades da casa e o cuidado com os filhos. Das meninas, se espera que sejam tranquilas, comportadas, sentem direitinho, falem baixinho, que não façam barulho, que sejam delicadas, que não respondam e sejam submissas. Enquanto eles são incentivados a ocupar os espaços públicos, a serem líderes, a praticar esportes e a praticar outras atividades. Hoje eu tenho visto crianças de até 3 anos sendo educados de maneira diferenciada, graças a Deus. Eles brincam com os meninos, brincam com seus bonecos de lutinha, mas depois eles dão comidinha e fazem dormir o bonequinho. E guardam depois os seus bonecos nos lugares certos. E as meninas que crescem sabendo que podem ter sua própria opinião e que conseguem falar o que estão sentindo e, sobretudo, aprendem que o corpo delas é delas e de ninguém, e que ninguém tem o direito de tocar sem o seu consentimento. As meninas hoje estão sendo criadas assim. Isso vai ajudar a ter mais igualdade entre homens e mulheres em um futuro muito próximo, com respeito mútuo entre eles. E isso vai acarretar em menores índices de relacionamentos abusivos, se Deus assim permitir. E onde está a porta de saída para esse tipo de relacionamento? Como ponto principal, a primeira e mais importante coisa a se fazer é aprender a escutar o que o corpo nos está dizendo. Ainda que o abuso esteja quase normalizado, o corpo sente que está sendo agredido. Você deve prestar atenção a esse sinal. O que o seu corpo está dizendo para você? Também é fundamental contar com a família e com as pessoas mais próximas, dividir com eles e falar para eles o que está acontecendo, por mais que você se sinta envergonhada e com medo de dizer. Um dos primeiros desdobramentos das relações tóxicas é, inclusive, a perda da proximidade com as pessoas que podem te apoiar. Você já imaginou por que isso acontece? O abusador sabe que você contará para as pessoas próximas a você e se apoiará nessas pessoas. Por isso, ele os afasta. E esse isolamento é um dos fatores que depois dificultam a saída desse tipo de relacionamento. Porque os que sofrem não têm ninguém, então, para pedir ajuda e nem apoio financeiro. E a vítima, então, fica presa sem ter com quem contar e nem condições financeiras para sair. E a teia está feita. Muitas vezes são organizações de apoio às mulheres que acabam recebendo essas pessoas, que acabam acompanhando as que são vítimas da violência doméstica. Então, eu quero que você pare agora para analisar a sua situação. Você está feliz? Você tem liberdade para fazer o que você quer? Você tem liberdade para ir
aonde você quer, com quem você quer. Você está sendo bem tratada? Você está sendo respeitada? Se respondeu assim a todas elas, eu fico muito feliz por você. Mas caso tenha respondido não em alguma delas, repense o seu relacionamento, seja com quem for. E se for o caso, denuncie. Eu estou aqui para ajudar você. Mande essa história aqui para nós no direct do Instagram, @hipnoia_psico. Quem sabe nós podemos te ajudar. Nós estamos aqui para ouvir você. Nós estamos aqui por você. E para acompanhar mais meditações e todo o nosso conteúdo e mais conteúdos nesse sentido, sim, siga o Instagram hipnoia_psico e também o canal do YouTube Alessandra Ibrahim. No canal do YouTube Alessandra Ibrahim, tem também uma auto-hipnose guiada e algumas meditações para você praticar todos os dias. Inscreva-se no canal para você ser alertado a cada vídeo novo que sair, tá bom? Um beijo grande e te espero no próximo episódio.